iniciar mais uma aula de arte com o professor Tony, acompanhe o nosso material diretamente no seu livro. E o tema da aula de hoje é derramar a tinta, colorir o papel. Capítulo número 2, nas páginas 18 a 27 no seu livro. Acompanhe lá. E o tema da aula de hoje vem falar um pouco sobre um artista muito legal que é Jackson Pollock. Temos aqui duas imagens dele. Uma é a Convergência de 1952, que é o selo impresso nos Estados Unidos dedicado aos expressionistas abstratos. E temos ao lado o quadro número 31, tá? No Museu de Nova York. Vamos para o nosso texto, que diz o seguinte: Jackson Pollock nasceu nos Estados Unidos e foi um dos pioneiros no movimento artístico expressionismo abstrato. Esse artista ficou conhecido pelo uso do estilo de pintura chamada action paint, pintura de ação. Esse estilo se caracteriza por levar em consideração o gesto e a velocidade com que a tinta é transmitida para a tela. Geralmente não são utilizadas ferramentas tradicionais como espátulas ou pincel. Pollock pintava com suas telas dispostas no chão, de forma que ele poderia lançar tintas por todos os lados da tela. Uma camada de tinta ia se sobrepondo à outra, e o que resultava em densas camadas que formam juntas cores e imagens. Dessa forma, a arte estava inteiramente ligada ao gesto do artista, incluindo um caráter dinâmico à criação, tá certo? Então aqui é um pequeno contexto histórico da arte do expressionismo abstrato, né? Um dos precursores que é Jackson Pollock. Vamos para o que é o expressionismo. Temos aqui uma pequena explicação sobre o movimento, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1940, também conhecido como Escola de Nova York. Sua característica principal é o rompimento com os aspectos tradicionais da arte, como o uso do cavalete nas pinturas e a criação a partir das emoções e expressões humanas. Logo abaixo nós temos sobre o tema penso. Então aqui você vai completar esta pequena frase que nós temos sobre o tema penso. Para mim, pintar é. Complete com as suas palavras bem bonito, bem bacana, para concluir esta pequena parte. Logo em seguida, temos uma atividade muito importante. Registre suas ideias. Junto com os colegas, forme 3 grupos. Cada grupo deverá pesquisar um dos temas a seguir e apresentar para o restante da turma suas descobertas. É importante que cada grupo traga as respostas para as perguntas sugeridas, porém não deve se prender apenas a elas. Pesquise curiosidades, histórias e características, junto a imagens que ilustrem as descobertas. Temos aqui os 3 grupos que são o impressionismo, o expressionismo e o modernismo. Então, dentre cada grupo nós temos umas perguntas. Essa divisão dos grupos eu irei mandar para vocês no grupo, especificamente, tá? No grupo do WhatsApp, na turma, relacionando cada aluno ao grupo que você irá participar, tá certo? Logo lá eu estarei explicando com mais detalhes como irá acontecer esta nossa atividade. Vamos para a próxima página. O que as outras pessoas pensam sobre? Vamos entender um pouco aqui sobre a pintura que está no nosso conteúdo. É a aplicação de pigmentos em um plano. Apesar de tradicionalmente ser feita em superfície bidimensional, podemos encontrar pinturas também em objetos tridimensionais. Várias são as técnicas de pintura, dentre as quais destacamos a qual nós já vimos, né, o expressionismo, impressionismo, modernismo, e também vamos ver algumas aqui abaixo. Temos a pintura a óleo, uso de pigmentos diluídos em uma base oleosa. Essa técnica tem secagem mais demorada, aumentando o tempo para possíveis mudanças. Então temos um exemplo aqui da obra de arte, que é a obra de Franze, perante uma cadeira talhada de Ernest Ludwig. Temos aqui a pintura aquarela. Uso de pigmentos à base de água. Essa técnica tem secagem mais rápida e é normalmente realizada em suporte de papel e permite uma imagem mais leve, tá certo? Temos aqui a obra Lebre Jovem, de Albert Dürer. A aquarela foi utilizada por artista holandês e amplamente empregada em Florença e Veneza. Vamos adiante.
temos aqui a pintura à têmpera. Pigmentos de terra dissolvidos em aglutinante, gema de ovo, cola. A pintura à têmpera foi muito utilizada na história das sociedades como no Egito Antigo. Então aqui, gente, é uma outra técnica de pintura utilizada pelos artistas, tá? Para as criações das obras que estamos conhecendo agora, tá? E um dos exemplos é A Primavera, também conhecido como Alegoria da Primavera. É um quadro do pintor renascentista Sandro Botticelli. Adiante, vamos conhecer um pouco sobre a arte rupestre, né? Que é uma das técnicas mais antigas que conhecemos. O homem realiza a pintura desde o início de sua história. As pinturas mais antigas encontradas datam do período Paleolítico, 40 mil anos antes de Cristo. Em rochas e cavernas, essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres. E relevo que a prática de pintar acompanha o ser humano desde os tempos remotos. Temos aqui, ó, né, duas pinturas bem bacanas do período paleolítico. A pintura rupestre consiste na maneira utilizada para se ilustrar sonhos e cenas do cotidiano. Vamos conhecer um pouco também, aqui no nosso livro, a cor, que é a percepção visual causada pela luz ao chegar aos nossos olhos, como elemento fundamental da pintura. A cor é trabalhada principalmente como cor-pigmento, que é aplicada sobre uma superfície branca, tela, a partir da mistura entre as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Na pintura, a cor é considerada como a base da imagem. Podemos propor sensações de calor, frio, profundidade, sombra, entre outras, tá? Para expressar a nossa obra de arte. Vamos conhecer agora dois elementos muito importantes para classificar uma obra de arte, que são a pintura figurativa e a pintura abstrata. Vamos conhecer primeiro a pintura figurativa. É a representação pictórica de um tema, ou seja, representa formas aproximadas ao real, que pode ser uma paisagem, natureza morta, cena mitológica ou cotidiana. Então, aqui dentro da pintura figurativa, conseguimos identificar objetos, imagem, pessoas, elementos da natureza, tudo que pode envolver o nosso cotidiano, tá certo? Observe alguns exemplos. Temos aqui a vendedora de flores, né? A presença de pessoas e os elementos da natureza, que são as flores. Outra é a Rêve, pintura figurativa de Alfred Steve, também representando uma moça, né, olhando ao espelho. E aqui também o Grito, de Edvard Munch, de 1893, mostrando, né, uma paisagem morta, uma pessoa com duas pessoas ao fundo em um caminho. Então aqui é uma representação de objetos, de elementos figurativos, tá certo? Vamos conhecer a pintura abstrata. Não busca necessariamente retratar objetos ou paisagens, pois ela estabelece uma realidade imprópria. Então, isso está fora do nosso normal. São elementos que nós não conseguimos identificar, tá certo? É uma expressão do artista a qual ele estabelece formas abstratas, formas diferentes e não necessariamente formal, tá certo? Temos aqui dois exemplos, a composição 7 de Wassily Kandinsky, de 1913, e The Yellow Coat, de 1914, também de Henri Matisse, tá certo? Então aqui nós não conseguimos identificar uma forma precisa, um elemento preciso, isso tornando da obra e da técnica a forma abstrata. Vamos conhecer o tema, né? O tema é o assunto que a obra de arte retrata. Então, natureza morta representa objetos animados. Então, aqui, olha, nós temos a presença de uma mesa, né, com frutas, né, um banquete. Também nós temos o retrato, que é a imagem que representa uma pessoa, ou o autorretrato. É quando o pintor faz o seu próprio retrato. Temos aqui o retrato de Gertrude Stein, de Pablo Picasso, de 1905 a 1906.
Mais adiante, vamos conhecer a técnica paisagem. Representa a natureza como montanhas, árvores, rios, etc. E um dos grandes artistas que nós conhecemos é Claude Monet, de 1858, Vista de Rolls, tá? Grande obra aí do nosso artista. Mais adiante, temos o afresco. É uma técnica com pigmentos de tintas dissolvidas em água e aplicadas sobre o revestimento de paredes, ainda úmido, ao qual se incorporam adquirindo firmeza depois de secos. Tá? O afresco, pessoal, vocês vão encontrar bastante em teatros e igrejas, capelas, basílicas. Então, são grandes obras pintadas, né, nas paredes, nos tetos desses templos. Temos aqui o afresco no teto do Palácio Pitti, em Florença, na Itália. Bom, meus queridos, e para finalizarmos, temos a galeria, que é um conjunto de arte a qual nós podemos apreciar. Temos aqui 5 obras. Número 1, A Mulher com Véu. 2, Blue. 3, Madonna del Guide. 4, Antibes de Tune, de Paul Signac. 5, Par de Sapatos, de Vicente Van Gogh. Temos aqui, né, os artistas Rafael Sanzio, Jackson Pollock, Sandro Botticelli, Paul Signac e Vicente Van Gogh. Bom, meus queridos, para finalizar a aula de hoje, vamos para o Diálogos com tema da página 27, tá certo? Número 1. Nos quadros a seguir, escreva características de pintura figurativa e pintura abstrata. Aqui neste espaço você vai descrever algumas palavras que representam a pintura figurativa. E do outro lado você vai escrever algumas palavras também que representam a pintura abstrata. Pode ser uma coisa que tem na pintura figurativa, que não tenha na abstrata e vice-versa, tá certo? Bom, número 2. Como você conceituaria a pintura? Então, aqui com as suas palavras você vai escrever o que representa, o que significa, como a pintura representa na sua vida. 3. Quais são as técnicas de pintura mais comuns? Então, de acordo com o que nós já estudamos, pela nossa experiência dentro da disciplina arte, quais você conhece, né, que identifica como as mais comuns. E na 4, em quais suportes e locais você costuma encontrar pinturas? Vou repetir. 4, em quais suportes e locais você costuma encontrar pinturas, tá? Então, de acordo com o seu cotidiano, com os lugares que você frequenta, aonde você costuma mais observar e encontrar essas obras de arte. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado. A todos uma excelente atividade. Ficamos por aqui e até a próxima aula.